Uma honra conversar com você aqui no programa, hein? Quanto tempo. Vem cá, fala seu nome completo. É grande, não é? O meu não é tão grande como o dos meus irmãos, mas o meu é Raí Souza Vieira de Oliveira. São 6. São 6. Né? Os primeiros eram o Sócrates Brasileiro, que aí é nome composto, meu sobrenome. Sócrates Brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Esse é nome de ministro. Mas era Sócrates, Sóstenes... Sófocles. São todos filósofos. Todos, da Grécia Antiga. O Sóstenes, que sempre foi era um trauma para ele, né? Porque a gente já pesquisou e tal. Ele falava, pai, Sócrates, o grande filósofo, Sófocles, o cara da dramaturgia, começou. Mas, pai, quem foi Sóstenes? Quem foi? O seu Raimundo respondia? Raimundo ele respondia, mas não era tão preciso. Mas você que vai fazer a história do nome, meu filho. Ele tinha isso. E os outros? É você? Raí, Raimar? Então, aí depois minha mãe falou, não, vamos parar com isso, né? Aí é Raimundo. Foi Raimundo. seu pai. E aí Raimar. E você é o mais novo. Raimar é a mistura de Raimundo com Guiomar. Velha invenção de nordestino, né, meu pai. Começo de Raimundo, final de Guiomar. Vocês jogavam bola, os Sófocles contra os Raios? Não deu. Mas você sabe que uma coisa que eu falo e é verdade, dos 6, 5 poderiam ser profissionais. De bola? E o Raimar foi profissional de basquete. O Raimar eu lembro jogando basquete. Jogou basquete. Quem tem jeito que não jogava nada era o Sóstenes. O Sófocles jogava. Jogava bem? Ele é um centroavante, meio assim, mas ele jogava música, bem pra caramba. tocava violão bem. Mas ele chegou a ficar no banco de um jogo que o Sócrates estava jogando. Aí ele foi fazer engenharia em São Carlos e aí deixou. Mas ele chegou lá próximo do profissional. Vocês têm uma relação familiar que é muito legal, muito bonita, que parece que é uma boa base para os dois mais famosos, o Sócrates e você. É por aí mesmo? Não, tudo. Eu digo que os grandes personagens da família não tão conhecidos são os meus pais, né? Com histórias incríveis. Né? Meu pai saiu da periferia de Fortaleza, Messejana, que já era uma cidadezinha na época, hoje é um bairro, né, de Fortaleza. Autodidata, né? Essa coisa dos nomes veio dessa coisa de buscar conhecimento e aí de ler por conta própria. Minha mãe também é paraense, né? Paraense. Por isso que o Sócrates nasceu lá. Isso, os quatro primeiros nasceram. Os 4 primeiros nasceram em Belém. Meu pai foi transferido para lá para trabalho e aí conheceu minha mãe. E a base dos dois, meu pai, essa coisa da educação, do conhecimento, dos valores, um cara super correto, né? Fez uma carreira no serviço público. E a minha mãe era professora autodidata e depois, quando começou a ter filho, não teve, mas ela também era professora autodidata, mas fazia uma carreira pública. Ela dos 32, quando casou, na época era muito tarde, né, até? Já. 32, dona Guiomar. Meu pai tinha 28, era mais novo. Já eram umas coisas que não eram muito comum. E de 32 a 44, eu nasci, ela tinha 44 anos, imagina a época, né? Poxa. E dos 32 a 44, ela teve 6 filhos, todos homens. Que imagina como é que era. E ainda perdeu 4 gravidez naturalmente. Ficou 10 vezes grávida. Pô, seu Raimundo, né? Raí, e a falta que faz, por exemplo, eu conheci o Sóstenes e conheci o Sócrates. E você é irmão deles. E eles foram embora já, por exemplo. A falta faz, por exemplo, o Sócrates, que eu acho que é um símbolo. Sim. Que inclusive fez... Foi você que levou para a FIFA a ideia do prêmio do Sócrates? Não fui eu que levei. Que é um prêmio de uma boa ação extra-futebol de atletas, né? Essa premiação é o Ballon d'Or, entre um grupo de comunicação francês, que é o L'Équipe, né? Que é o L'Équipe de France Football. Eu voto, eu sou o brasileiro que vota lá. Pô, você também. E junto com a UEFA. E hoje em dia hoje está mais com a UEFA, mas o grupo continua de comunicação. E aí eles vieram falar da ideia, aí eu fui. Foi uma iniciativa deles. O que eu achei muito interessante, eu acho que tem muito a ver com essa coisa, com a história da França. Sim. Há pouco a gente estava conversando dessa coisa do futebol, né? De ir além do futebol, o que o futebol pode ir. E o que eu achei interessante é que o Sócrates é um cara que sempre, né, toma posição e tal. E eu acho que tem a ver com a história da França, né? De chamar um cara como ele... A sociedade francesa se importa muito com esse tipo de ação, né? Acho que tem a ver com essa escolha dele como alguém que ia premiar um atleta que vai além, que pensa na sociedade, que tem posturas e tal. Tem muito hoje.
atleta assim? Eu acho que, não, aí poderia ter muito mais, né? mas tem, eu acho que tem mais do que Do que em tinha no teu tempo, algum por tempo exemplo? eu acho que teve um avanço, mas muito pouco. E tem gente que faz coisas e tal também que não comunica. Quem é um hoje que você admira, assim? Um cara que se preocupa com o além-campo? Porque o futebol tem uma visibilidade, o jogador de futebol, o atleta de ponta, ele tem um espaço Sim. para qualquer ação dele vai ter repercussão. Né? Às vezes o cara se importa só em mostrar que tem uma pulseira nova. Mas às vezes o cara vai lá e, sei lá, tipo, acho que é o Mané, que vai no país dele e O Mané, ajuda. que ganhou, foi o primeiro ganhador do Prêmio Sócrates. Que ajuda a comunidade sim, do sim, Senegal, né? É. E. Não, com certeza. Agora a gente viu em torno da Copa do Mundo Sim. quantos temas importantes, né, que surgiram. Tem vários exemplos, né? O Paulinho do Palmeiras aqui, um cara que tem a postura, vamos falar do Vini Júnior, a Marta, pegando né? A Marta quando o futebol feminino, e ela foi uma das que carregou, né? Sem contar as outras que vieram antes delas, que eram ainda mais resistentes, né? E tal. Muito mais dificuldade. Muito mais dificuldade, mas ela, assim que teve uma voz, ela, né, fazia questão de falar de quem inspirou ela, que ninguém tinha, e que, né, a posição da mulher, direitos da mulher, e eu acho que são alguns exemplos importantes mas a gente sempre fala, eu acho que são poucos ainda, poderiam ter muito mais, mas eu lembro que uma vez um jornalista europeu veio aqui e falou, a gente tem ex-atletas de várias modalidades, a gente tem uma associação que chama Atletas pelo Brasil, que é uma associação de advocates, que é a parte da Gol Julieta que eu faço parte, de advocacy, de ação política, para o esporte para todos, esporte de educação e tal. Tem a Ana Moura, Fábio Canto, né, Lars Gael, uma série de... E eu estava contando desse projeto para o jornalista europeu, e ele falou assim, o que acontece aqui não acontece na Europa? Se você tem uma ideia, como é pouco aqui, mas também é uma coisa do mundo. No mundo. Ele sentindo falta de ação lá na Europa. De atletas que não se posicionam lá na Europa também. Então é uma coisa também Aí voltando para o futebol, do futebol mesmo, né? O mundo do futebol. Agora, você tem se dedicado bastante à divulgação e a ajudar o futebol feminino? Você se encantou com a história do futebol feminino? E tem a Copa daqui a... No Brasil, 2027, estou super feliz. Eu me encantei, já era uma coisa que estava me chamando a atenção, mas eu me encantei também porque hoje eu sou embaixador de um segundo clube em Paris, né? Chama Paris Futebol Clube. Sim. E que os homens estavam na segunda divisão, e hoje subiram, é um time que está na primeira divisão, disputou a primeira temporada ano passado. Que acho que é mais velho que o Paris Saint-Germain, não é? Eles eram juntos. Separados. Eram juntos e separados. E aí o Paris Saint-Germain... Aí fica mais profissional, eles seguiam um caminho mais amador. E o time era uma coisa engraçada, que o time da feminino, logo que eu cheguei, um ano depois, já estava na primeira divisão e foi disputar a Liga dos Campeões. E os masculinos estavam lá, então o que é raro, né? O feminino ser... Melhor. Só que uma das razões é os valores que o clube defende lá, um deles é essa equidade, né? E é um dos poucos clubes do mundo que dá as mesmas condições de trabalho, né? Salário ainda não é, mas condições de trabalho, né? De treino, de campo, de academias, e tem as mesmas condições. Estrutura. E eu peguei um grupo lá que, além de ser muito bom, o time é muito bom, ou ficou em segundo do Campeonato Francês no ano passado, vai disputar a Liga dos Campeões esse ano. São meninas carismáticas, tem um grupo. E a qualidade melhorou do time lá, meu, assim, mas... Acho que até do jogo mesmo, né? De uma maneira geral, né? E tem uma coisa, eu vi um estudo que se você separar o futebol masculino do feminino, o futebol feminino é o esporte que mais cresceu no mundo nos últimos 10 anos. De patrocínio, de atenção, aquela questão do futebol, o fenômeno que é. Então, eu acho que eu me encantei por esse time e percebi, né, acompanhei outros clubes, o que está sendo feito, a evolução no Brasil e na Europa, nos Estados Unidos nem se fala, né, faz tempo já. E ao mesmo tempo, eu vejo, a gente está falando, né, acho que é um vetor importante para a causa de gênero, para a causa de gênero, assim, a inclusão, direitos... E que é um aspecto, né, de tudo, né, na política, no mercado de trabalho, em várias atividades, e aí o futebol entra o esporte entra nessa. Ô, Raí, é um assunto meio delicado, mas eu ouvi isso uma vez e me ocorreu te perguntar. Quando o Neymar chegou no Paris Saint-Germain, muita gente disse o estilo do Neymar não combina com a sociedade francesa.
E aí usavam você como um exemplo. Pô, o Raí chegou e se integrou, se interessou. Existe mesmo esse tipo? É na França? É no mundo? É postura? Ou isso é esse hábito que nós temos hoje de comentar tudo sobre todos? Bom, eu acho que não existiu isso logo que chegou, porque até pessoas não conheciam ele. Obviamente a gente tem maneiras diferentes, né, histórias diferentes. E teve né, esportivamente, uma bela história lá. São 7 anos, né? Eu passei 5 anos, ele passou 7 anos. Pô, tá vendo? Nem me ocorreu que só foram 7 anos. Tá? 7 anos, né? E ele teve muitas dificuldades, né? De contusões, né? Mas eu acho assim, pegando o exemplo do Neymar especificamente, assim, mas eu acho que quer dizer, muitos jovens para a Europa, essa coisa da adaptação. O Neymar, por exemplo, quando foi para Barcelona, eu acho que Barcelona tinha Preparou melhor o ambiente para ele. Exatamente, já estava mais, já era um clube que já estava mais acostumado a esse alto nível de grandes estrelas e que de uma certa forma ali já se protegiam, né? O Paris Saint-Germain, se não me engano, o Neymar acho que foi a maior cotação de todos. Estava começando Era a arrancada, né, definitiva. E era um clube que evoluiu muito, né, desde então. Hoje é um dos maiores clubes do mundo e bicampeão europeu, né, com sobras. Acho que até por isso, eu acho que demorou muito essa conquista da Europa, né, de ser o melhor da Europa e do mundo e tal. Então, acho que era um clube também que ainda não estava pronto para as manchetes, talvez. No mundo, o Neymar já era uma coisa e o Paris Saint-Germain estava ainda, já estava, na minha época foi que eu tenho muito orgulho disso, né, de sair de um clube que estava passar a fronteira mediano, francesa. Passar a fronteira, virou internacional, fomos à semifinal da Liga dos Campeões, na época que era um acontecimento. Então, acho que fez parte também dele chegar aí e tem o jeito dele, que né, às vezes tem mais moleque e tal, não sei o quê, que acaba, de alguma forma, tendo alguns momentos tensos. O bom e velho ônus e bônus de tudo, né? Tudo tem. Vem cá, você, quando começou, mais tarde, você era mais fechadão, mais tímido. Você fez algum curso para ser solteiro? Foi um curso que durou 61 anos. Demorou? E ainda está fazendo a prova final? A vida, ainda estou na recuperação. Tem exame aí? Não, sempre fui muito tímido de criança, infância, e nesse quesito o esporte me ajudou bastante, né? Essa coisa de me sentir mais seguro, a socialização mesmo, né? Quer dizer, o cara tímido tem um grupinho dele ali, fica mais na dele. A prática do esporte, eu joguei basquete também, né? E futebol, com certeza fiz me enturmar, um ambiente que eu me sentia mais à vontade e tal. Entendi. E aí encalhou de ser um pouco melhor que meus amigos, também dava segurança, né? Então isso ajudou bastante. E depois, acho que tem a ver se refletiu também na minha carreira, né? Isso, quando eu cheguei no São Paulo, 6 meses para me adaptar e tal. Então, eu até me sentia à vontade. Isso aí não vai dar certo. Lá no Paris Saint-Germain, a mesma coisa. Os primeiros também não. Então, mas obviamente com o tempo, né? Isso parece que não, mas o jogador é muito moleque, né? A gente chega... Muito novo, né? 28, a gente fala que trata os caras como... mas são jovens. Né? Você tem a carreira indiscutível e você começou a ter outras atividades sociais. Por exemplo, o gol de letra é um dos seus grandes gols na vida? Ah, certeza. Você continua junto com o Leonardo e mais gente? O Leonardo está mais afastado toda vez que precisa ir, porque ele acabou ficando na Europa, né? Tendo residência lá, então ele não conseguia acompanhar. Uma hora ele falou assim, olha, Raí, vai tocando aí, se precisar de mim eu estou aqui, mas eu não estou conseguindo acompanhar de longe e tal. Então, a Bia, outra fundadora que está mais na ativa aqui, digamos assim. Ela ainda Brasil e França também, não? E a França tem uma que a gente chama antena francesa, né? Que é uma estrutura pequena na França, chama Gol de Letra França, que a gente faz, depois de 20 anos já que a gente faz projeto de intercâmbios. Jovens da Gol de Letra vão para a França, passam um mês lá, é um projeto que transforma as pessoas. E recebemos também os franceses aqui. Que vêm de bairros também complicados lá, mas já são
no futebol, eu tive menos de 20 anos de profissional. O gol de letra já vai fazer já 27 anos. Para você é um gol, é um momento tão bonito quanto levantar a taça de campeão da Libertadores, campeão do mundo. Eu lembro que no começo, assim, uns 15 anos de gol de letra, as pessoas falavam, qual que é o gol mais importante, né? O do futebol, ou da gol de letra. Na época eu falava assim, não tem comparação, aquela coisa, mas sem dúvida, quando você vê o impacto, a quantidade, são mais de 40 mil pessoas que já passaram. A satisfação pessoal é maior? Tem aquela coisa da diferença, mas acho que pessoal, não só satisfação pessoal, mas pessoal, porque o pessoal, assim, você fazer um gol, levantar uma taça, é uma coisa do Raí. O gol de letra é uma coisa que... Isso, né? que tem um impacto na sociedade. Mais amplo. Mais amplo, tem um legado que às vezes menos conhecido, porque são divididos em milhares de crianças, jovens, gerações, né? Mas que não tem fim. A ideia é essa, né? A ideia é que a gol de letra, acho que uma coisa que a gente tem orgulho, assim, é que hoje em dia, quando as pessoas falam gol de letra, já representa uma coisa, não é o Raí, não é o Leonardo, não é nossas famílias e tal. Já é uma coisa da educação, valores, postura, né? E era uma coisa, e a gente fez até um planejamento estratégico nesse último final de semana, com um conselho de administração, né, já com mais gente que participa, para falar assim, olha, isso aqui, o gol de letra hoje é uma coisa que vai passar além de nós. Né? Pois é, e você viu, o Raí já parou de jogar bola faz 20 anos, 26 anos. 26 anos, 26 em 2000, anos. Exatamente. Em 2000, e continua assim, nessa atividade. Você tem saudade da vida do tempo de atleta, não? Aquela rotina, aquela coisa? Ou ele limita um pouquinho essas outras atividades? Limita o pensamento, o voo? Eu acho que sim, sempre acaba limitando, né? É um período curto, então intenso. Mas eu pego sempre pelo lado bom, né? Tem aquele papo assim, um jogador tem duas mortes, né? Uma natural e a que quando para de jogar. Eu sempre tentei pegar pelo lado positivo de ter chance de ter outras experiências na vida, de ter outras vidas, né? Na verdade, literalmente outras vidas. Eu como um ativista social, um empreendedor social, como um empresário, tenho minha empresa, como um embaixador informal, né? França, Brasil, fui fazer mestrados, né? Eu sempre fui um cara muito interessado por outros assuntos, temas. Então, eu sempre encarei isso como uma chance, uma sorte da vida de poder experimentar outras coisas, né? E eu sempre fui precoce, né? Fui pai fiquei grávido com 17, fui pai com 18, avô com 34. 34? Aí aposentei com 35, quer dizer, você né? nem aproveitou o jogador galã, que era galã. Vai, não era? Todo mundo... Não, tinha... Fazer a lista dos galãs. Né? Não, tinha. Você ficava tímido? Você não gostava? Na época eu ficava, né? Hoje eu tenho que... Achar que é bom. Achar que é muito bom. Não, mas... era um aspecto que acabava aparecendo. Mas não atrapalhou? Não atrapalhou, mas acho que mais ajudou. Nunca ninguém... Mais pela timidez, deixar sem graça. Nunca nenhum zagueiro falou assim, aí bonitinho, vou te arrebentar. Não. Eu lembro que eu jogava contra... Lembro que tive na época da Libertadores, Gamboa, assim, os caras ficavam sacaneando, não olha pro cara, não sei o que. Gamboa, zagueiro, que foi e era finalista, bom, né? Zagueiro eu joguei uma final da Newell's Boys. Então não atrapalhou. Então não tem saudade, não tem mais assim... uma vez você me falou, você não vai lembrar, você acha que estava no São Paulo como diretor. Falei assim, pô, eu acho que eu devia ter jogado mais de uma Copa do Mundo. Você jogou a Copa de 94. Foi. Né? E a Copa de 94 talvez não tenha sido para você como você queria que fosse. Claro que foi, campeão e tal. Mas, pô, você era o titular, o capitão, de repente... os jogos acabaram mudando, mas você entrou praticamente em todos os jogos, né? Sim. Fez gol na Copa do Mundo. Que outras Copas? 90 e 98? 98, com certeza. Primeiro que eu jogava na França, né? 98. Eu jogava na França, então era o meu último ano da França, mais 5 anos, a Copa na França. Na França. Tinha isso, e eu estava bem, já estabelecido, capitão do Paris Saint-Germain já há 3 anos. É que, diferente de hoje, né? Os jogos de lá não passavam aqui, então os jogadores ficavam um pouco mais distantes, não sabia como é que estava. Mas eu acho que sim, a sensação que eu tenho é que um jogador do meu nível, né, que fui considerado um dos melhores jogadores do São Paulo, onde eu passei, os melhores jogadores do Paris Saint-Germain, onde eu passei. E normalmente um jogador desse nível joga duas ou três Copas, né? E 90 eu Você estava começando. A primeira Copa assim, do Mundo foi em 87, aí eu vim para São Paulo, teve aquele período de adaptação. Isso.
Aí, 89 você já estava bem. 89 eu estava bem. E aí foi aquela coisa do Lazzaroni, que formou aquele time, ganhou a Copa América. Tipo, fechou o grupo e tal, não sei o quê. Mas ainda, né? Mas já em 98, aí eu já estava bem experiente. Pois é, mas então, e tal. 98, vê se eu me lembro bem e se isso te marcou de alguma maneira. Teve um jogo no Maracanã que foi horroroso, a torcida do Maracanã pegou no teu pé pra caramba. Foi. Né? Mas esse... E o Zagallo parece que não tinha lá o Zagallo uma não certa afinidade com o seu jeito de jogar? Porque em acho que 94 nunca há quem diga que foi ele que sugeriu que o Parreira tirasse você e botasse o Mazinho. Não sei se é verdade. Também não sei. Mas ele claramente não era. Tanto é, quer dizer, a prova disso é que quando terminou a Copa de 94 até a Copa de 98, 3, 4 anos, não fui chamado. E estava arrebentando na França e não era chamado. E aí teve ao contrário, né? Começou um movimento de, pô, o cara tá bem lá, tem que chamar. E eu acho que ele realmente não era o preferido e ele me chamou. E aí que foi estranho, né? Ele me chamou para o último amistoso antes da Copa. No Maracanã, né? No Maracanã. Eu com 33 anos. Então você vai chamar o cara no último amistoso antes da Copa. Um cara com 33 não é para fazer teste, né? Mesmo se o jogo foi ruim, não fiz um grande jogo, o time perdeu da Argentina, que tinha um timaço, né? E aí acabou não me levando. Mas acho que ali eu merecia ter ido. E o cara que foi no meu lugar, que jogava demais também, que foi o Giovani. Também não teve um destaque na Copa. Jogou meio tempo. Jogou meio tempo e saiu e nunca mais jogou o primeiro jogo, aí entrou o Leonardo de meia e o João depois nunca mais jogou. Quantas vezes já te perguntaram, eu não vou te perguntar quem jogou mais, você e o Sócrates, eu não vou te perguntar isso. Mas eu vou te perguntar se você é mais famoso no mundo do que o Sócrates. Não. Não? Não, porque o Sócrates também vai além do jogador, tudo que ele representou, a história dele, né, da redemocratização do país. Então tem muita história, a gente viu, né, depoimento do prefeito de Nova York, no presidente de Nova York, na França, na Inglaterra, muito valorizado também esse outro lado. E também teve a Copa de 82, né? Aquele time maravilhoso. E que ele fez uma Copa espetacular. Então, teve esse negócio. Por exemplo, se eu tivesse jogado talvez a segunda Copa, tivesse ido bem em 98 e tal, talvez sim. Eu acho que eu acho que por essas razões, acho que não. Agora, se pegar alguns mercados da França, específicos e tal, mas mesmo na França, assim, eu te adoro, amo o doutor, não sei o quê. A família agradece. Boa, claro. Vem cá, você lembra qual foi o primeiro gol que você fez no São Paulo? Primeiro gol? Eu não lembro. O último eu pesquisei. Você lembra o último? O último foi gol de letra, né? Que foi um gol de letra contra o Palmeiras, no Parque Antártica. Foi o gol que você fez, depois jogou mais um e se aposentou. Foi. Teve, a gente jogou, jogamos a final da Copa do Brasil, né? Mas foi esse no Parque Antártico contra o Palmeiras, o gol de letra, e tem a ver com esse gol de letra, né, que faz essa transição. Acho que é bom. E foi, o primeiro no São Paulo, o primeiro gol do São Paulo eu não lembro, mas no Paris Saint-Germain eu lembro do primeiro e lembro do último também. O futebol jogado hoje é muito diferente. Você é daqueles que comparam o que era, o que foi, a seleção de 82 com a seleção de 94, com a seleção de 2002, com o jogo de hoje? Ou você acha que é incomparável, que não dá para comparar? Cada um no seu tempo, mas assim, a gente dá para ver algumas diferenças são óbvias pela evolução, né, física, né, técnica também, tática. Tática a gente vê muita... A gente teve lá a Copa de 74, parecido, né? o holandês e tal. Depois teve algumas exceções. A Copa de 82, o Tele era um cara visionário, estava na frente do seu tempo. Aí depois teve o Guardiola. Mas hoje, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, é um jogo muito mais intenso, até pela questão física, que eles conseguem... percorrer uma distância muito maior durante um jogo. Isso limita a habilidade, a qualidade individual do jogador? Tira mais espaço, né? Você tem menos espaço, isso você tem menos espaço, então você precisa ter mais recursos, né? Então, sempre que o cara que se destaca muito é porque o cara que tem muito... Você viu, teve o jogo, quando fala, teve alguns gols ali do Mbappé, aquelas tabelinhas, você vê que o Doué, por exemplo, teve um jogo, acho que foi contra o Paraguai, que estava 0-0, não sei o quê. E o cara teve que driblar 3 dentro da área, então, com um espacinho muito curto. Você tem que aprender a lidar com esses espaços curtos. Eu acho que uma coisa positiva hoje em dia é que
essa coisa que, taticamente, se o time ficar esperando só, perde. Perde. Perde, né? Que ele é dominado. Bom, eventualmente ganha. Mas assim, o cara que, mesmo os times com menos técnica que o adversário, em algum momento ele fazia uma pressão. Você não pode deixar o cara, tem que tentar fazer uma pressão, não sei o quê, jogar com a linha de impedimento. Então, acho que essa coisa traz uma emoção a mais. Eu não assim. sei se você vê do mesmo jeito. Para mim, assim, qualquer time que tiver um bom treinador e jogadores razoáveis, ele monta um esquema que vai dificultar a vida de qualquer time. Sim. E o jogo tende a ser muito parelho. Aí o time que tem o cara bom, o outro melhor e o outro muito melhor, vai ganhar o jogo. O talento faz a diferença ainda. Isso não mudou. Isso não mudou do passado, o que é ótimo. Mas tem essa coisa do time de tentar sair jogando, uma coisa que não existia, era só balão. E principalmente essa coisa que o atacante tem que sacrifica o atacante. O atacante hoje tem que marcar. Tem que marcar. Né? Tem que marcar, senão... Você fica assustado quando você vê time sair tocando curtinho ou você gosta? Não. Depende do quem depende tá do time, eu estou torcendo ao sofrimento. É claro que tem uns que querem adaptar isso aqui, mas não tem a qualidade técnica dos grandes times e tal. Porque nesse negócio eu lembrei agora quando você falou de uma entrevista antiga, acho que do Nelson Piquet, que perguntaram isso para ele, né? O piloto do teu tempo, o piloto agora. Ele falou, olha, eu dava uma volta muito rápida com o equipamento que eu tinha, câmbio de mão e tal. Eu fazia isso muito bem. Eu não sei se eu manteria hoje, com toda essa tecnologia, o tanto de voltas rápidas que os caras dão. Entende? Quer dizer, é difícil comparar. Difícil, porque o Duê tem que driblar 3, mas você também tinha. O Zico também tinha. O Pelé também tinha. É tudo anda muito... Né? Você está na seleção do São Paulo de todos os tempos? Eu acredito que sim. Você já fez uma? Se não tiver, eu reivindico. Você já fez uma? Mesmo se não for o 10, que teve 10 também de São Paulo, tem que... Eu fiz uma sem número. Você já fez? Não, nunca. Não. Por exemplo... A maioria que eu olhei, eu estava. Rogério, talvez. Acho até que o Zete pegou tanto quanto o Rogério, mas o Rogério. Cafu, Oscar e Dario. Você está querendo montar? Não, estou montando. Juninho lá, lateral esquerdo. Não sei, mas tem outros. Ao meio-campo eu botei o Gerson, o Pedro Rocha e você. Dá esse meio-campo? Miller, Careca e Serginho. Tá bom o time? Tá ótimo. Faltou quem? Dos caras com quem você jogou? Tem tanta cara bom aí. Bom, tem Roberto Dias. Exatamente. Cara, que a gente viu um pouquinho, mas assim... Mas assim... O São Paulo que você jogou é time histórico? Eles foram Miller, Careca e Serginho. Não é? Tá bom. Ainda tem o Palhinha, tem o Silas. Você é um bom treinador, você. É o selecionador, né? O selecionador, exatamente. E aí eu boto o Guardiola para fazer o treino, para deixar os caras... Não, tá bem representado. Mas tem mais alguns assim, mas não vem à cabeça. Esses aí são... Mas você é tratado lá como um grande ídolo. Quando você aparece no São Paulo, a torcida não tem conversa. E o próprio clube? Não. Ou o clube ficou diferente? Não, nesse aspecto assim, não. Eu me sinto em casa, lá, a torcida e tudo. Ao contrário, parece que é mais... Mais, né? Tem aquela coisa, né, do saudosismo, do lembrar, tem isso. Porque a gente tem uma... Eu acho que você jogou muito, mas acho que o Zico jogou mais que você. Acho que o Sócrates jogou mais que você. Porque a gente tem uma memória afetiva de quando a gente era moleque, de quando a gente era mais novo, né? Sim, Quem é o cara que você fala assim, pô, esse cara aí jogou muito? Você tem? Bom, eu acompanhei a seleção, meu jovem, os caras que me inspiravam eram a seleção de 82. Você além, com 17, além do Sócrates, o Zico era um grande, Falcão, adorava ver o Falcão jogar, classes do Falcão. Júnior, né? Leandro, mas ali na minha posição eram os três, né? Zico, Sócrates e Falcão. Eu lembro lá de fora também, né? Dos caras que eram mais técnicos Platini, e tal. Platini ou Zidane lá na França, hein? Acho que Zidane acabou passando, quando eu passando. Eu sou aquela coisa, eu peguei a geração do Platini, que era... Mas o Zidane teve uma evolução incrível. Assim, eu peguei ele começando no Bordeaux, e quando ele foi para a Juventus, ele evoluiu e manteve um nível de atuação, né? A Copa de 98, né? Que ele arrebenta, e a Copa de... Lembra, 2006, aquele jogo de 2006 contra o Brasil, já estava... Ele fez. A entrevista mais recente que a gente fez, você era diretor do São Paulo. Faz tempo, né?
faz tempo. Mas que experiência ficou ser diretor de São Paulo? O Cafu, por exemplo, acha que você devia ter ficado mais. Eu não lembro direito, mas a minha impressão é que quando a diretoria assumiu, acho que é do Casares, você ficou um pouquinho, depois você saiu. Você saiu, eles saíram com você. Você devia ter ficado mais. Não, eu acho que teve aquele ano que foi o último ano, mas já estava meio que, mesmo do meu projeto de vida, eu estava meio pensando já em outros projetos e tal, né? Tava no terceiro ano, se não me engano. E foi o ano da pandemia, né? Então deu essa confusão porque no ano da pandemia a gente estava super bem na Libertadores, chegamos em dezembro com 7 pontos na frente, né, do segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Então estava prontinho, só que como teve a pandemia, passou e culminou com o momento da eleição. Então o presidente assumiu antes de acabar o campeonato. A direção trocou no meio do campeonato, então acabou confundindo. E claro, o pessoal que estava entrando, era um outro grupo, estava já com outros planos. Mas acabou conturbando o último ano que a gente estava super bem, né? Falaram assim, pergunta para ele se ele se arrependeu de contratar o Daniel Alves. Você contratou o Daniel Alves? Foi. Nós negociamos. Não, o Daniel Alves... Por causa de grana depois, dívida, essas paradas todas, isso tudo faz a gente refletir, falar assim... Sim, foi com certeza um risco, era questão de tentar trazer patrocinadores também, acho que teve quando ele foi apresentado, tinha 50 mil pessoas no Morumbi, trouxe... E era um dos melhores jogadores do Brasil na época, sem dúvida nenhuma. Foi um cara experiente para um grupo que... mas vale uma reflexão se na questão esportiva, né, que valeu a pena, porque era um risco, apesar de ele não tinha gasto com... Ele estava livre, né? Então, era um salário muito alto, claro. Evitou de gastar na contratação e pagar um salário alto. E ainda culminou de ter a pandemia, então aí... Sem dúvida. Ainda então, piorou, e esse tipo de... E a gente está falando de uma coisa que aconteceu faz tempo e que aí hoje você vê de novo a discussão do Memphis, do Corinthians, do Neymar, no Santos. E, sei lá, o Rodri vai para o Barcelona por uma fortuna. É isso mesmo? Um ex-presidente do seu clube, o Juvenal Juvencio, uma vez falou para mim que o futebol vivia um mundo de fantasia. Vive um mundo de fantasia? Bom, o futebol alimenta e é alimentado, né, por fantasias, né, dentro de campo e isso acaba influenciando decisões para o bem ou para o mal, né? Mas sem dúvida nenhuma acho que é uma coisa aí, né, fazendo até uma autocrítica na minha época, assim, obviamente que eu não tinha o poder do clube, né? Eu estava ali como um diretor de futebol que tem que toma decisões importantes, mas eu acho que quando a gente vê o caminho do futebol brasileiro, essa questão, os clubes que se equilibraram economicamente foram os que... Então, o Flamengo sofreu bastante, ficou um tempo sem ganhar e tal. Hoje consegue. O Palmeiras acho que é um pouco diferente, porque também teve muita injeção de grana de fora, né, de gente que resolveu bancar e tal, que é uma solução. Uns chamam de SAF, no caso do Palmeiras não é, mas teve... Você acha que SAF é legal para se pensar? Eu acho que é inevitável. Uma hora, mesmo? mais cedo ou mais tarde, vai ser inevitável nesses modelos. E óbvio, não quer dizer que é SAF que vai dar certo. Então, SAF tem SAFs e SAFs, né? Tem investidores e investidores. Tem SAF perdendo e SAF ganhando. Se perdendo, sai ganhando e quem é por trás, ou qual é o modelo que você vai trazer, talvez ainda... Como ser uma coisa nova, né, ainda no Brasil, qual que é o modelo ideal de uma SAF, qual que pode trazer segurança, a história do clube. Porque na Europa tem vários tipos né? Tem time que tem ação, que na Alemanha, por exemplo... Na França, o Paris Saint-Germain tem um dono. Antes de entrar como dirigente do São Paulo, eu fiz um mestrado, né, de gestão esportiva, e o meu projeto, até apresentei no São Paulo, era baseado no modelo alemão. O modelo alemão é chamado 50+1, quer dizer, a associação guarda a maioria, 51%, e o investidor entra com 49%, só que tem
autonomia, né? Então, O investidor. O investidor tem autonomia até um certo ponto, em algumas coisas não, em outras tem. Então, é um modelo alemão que deu, É uma que deu certo até administração meio agora. dividida, meio compartilhada. Compartilhada, mas onde o investidor tem... Porque tem isso também, né? Às vezes, assim, uma coisa... Por isso que acaba se obrigando a fazer uma SAF, porque tiveram muitos casos de investidor que colocou dinheiro no clube, mas não tinha o comando e acabaram fazendo, né? Deixando a mão nos outros, ninguém vai botar dinheiro mais, né? Então, Pois é. Então, acho que precisa achar um modelo, mas tem, com certeza, muitos clubes acho que não vai ter outra saída. E achar o modelo certo. Acho que tem modelos aí cada clube tem sua história. Eu acho que o Fluminense também tentou, em algum momento, fazer uma coisa diferente. O Fortaleza, não sei, não acompanhei todos os casos, mas com visões diferentes e modelos diferentes de SAF, mas que traz um investimento, de ter alguém por trás, como o meu clube na França, por exemplo, o Paris Futebol Clube. Ele fez um super trabalho assim, de base, de jogador, formação, segundo, aí subiu para a primeira divisão. Hoje tem um outro investidor que tem muito mais capacidade de investimento. Não chega uma hora um nível do futebol que você precisa ter também parceiros sólidos, né, que tragam não só a grana, mas também uma gestão eficiente, né? Se eu não te perguntar do São Paulo, o pessoal vai ficar bravo, né? Porque o São Paulo, assim, está numa situação... Conseguiu a classificação para a sequência da Sul-Americana, ficou alguns jogos aí sem conseguir vencer, e muita gente discutia, o São Paulo vai brigar para não cair, o São Paulo mandou embora o Crespo, que eu acho até que teve um momento lá no São Paulo, eu já não sei se você estava, quando o Aguirre saiu e o Jardim entrou, era você? Foi, era. Eu, naquele momento, achei, puxa, não sei se o São Paulo fez bem. Eu, se fosse o São Paulo, teria dado a oportunidade do Aguirre começar a próxima temporada. Mas isso é passado. A mesma coisa aconteceu agora com o Crespo. O pessoal quer saber, o que você acha do São Paulo? O São Paulo tem um bom time, tem um mau time, o São Paulo está num tumulto, num caldeirão. Qual é a sua sinceramente, eu avaliação não tenho elementos para detalhes da parte esportiva, de treinadores, não tenho, porque estou vivendo lá e cá, né? Mas eu acho que assim, quando os torcedores se encontram na rua e tal, eu falo... Assim, eu acho que o time pode melhorar e tem condições, eu acho que vai melhorar. Mas a gente e os torcedores conscientes que o que precisa é de um ambiente mais harmonioso dentro do clube, politicamente, né, que acaba influenciando em tudo, então não tem jeito. Então, a primeira resposta que eu dou, quando eu dou para quem não está acompanhando o dia a dia da parte esportiva, o problema não é o time. O time eu acho que vai melhorar e tal, mas vai ter suas limitações. Eu acho que o que preocupa mais é quando tem esses tumultos, né? Que eu também não acompanhei tanto, mas nos últimos anos... Que invade o vestiário, não tem como. Que não tem como, invade o vestiário, invade tudo, né? O ambiente, assim. Então, acho que, se não me engano, vai ter eleições logo, então espero que componham de uma forma que traga essa paz para o clube. Eu acho que é mais... vai acabar trazendo mais resultado para o time do que um jogador aqui, o outro, entendeu? Eu acho que você torce, você vê jogo, você assiste? Eu estava no jogo, esse último ganhamos, 3-1. Você comemora? Eu estava lá na terça-feira, comemora. Mas como é que você comemorava? Aquele assim, estava lindo, o Morumbi estava lotado, impressionante, né? A torcida, como... O time estava, né, não estava numa fase tão boa, estava lotado, né, arquibancada lotada e participando cada vez mais. E a torcida do São Paulo tem feito isso há bastante tempo, nessa integração com o time. Impressionante. Reclama depois, como todo mundo. Vai quando precisa vaiar, mas aqui durante o jogo... Mas eu lembro dessa Você falou se eu vibro, não sei o quê. Eu sempre vejo uma história engraçada, que é quando foi a primeira final da Libertadores, quando saiu... Tava finalzinho, não saía, estava 0-0 com o New Old Boys, aí sai o pênalti, aí a torcida, 105 mil pessoas, aí olha meus companheiros, o único que não celebrou fui eu, que tinha que bater. Bateu o pênalti. Vai comemorar antes, porque isso é uma coisa, né, que é meio... É impossível de evitar. Mas assim, o cabeça fria fala assim, pô, precisa fazer o gol. E aí sobra pro cara que vai bater. Mas infelizmente aquele dia...
Marquei e ainda teve a disputa de pênalti também, tirei de novo. O teu grande jogo no São Paulo foi a final com o Barcelona? É o mais simbólico, famoso, né, O mais pelo menos. famoso, assim. Eu acho que teve contra o Corinthians, 91. Aquele que você faz os gols de fora? Um gol de fora da área, um de cabeça e um não de é pênalti. É o que está chegando, não, né? O que está chegando é depois. Quando eu saí, eu saí em 93, na verdade. Foi um divisor de águas, que foi uma final, São Paulo e Corinthians, Paulista. E aí foi 3-0, 3 gols meus. E é o embalo, né? É a sequência, né? E aí eu volto para a seleção como capitão, e aí Libertadores, né? Aí Brasileiro, Libertadores. Você joga as duas Libertadores e um Mundial, né? Exato. O segundo Mundial você já não está. E aí, mas aí teve, obviamente, acho que o mais importante foi o Barcelona marcando 2 gols. Gol de falta e o gol foi de barriga, naquele time, né? Foi de barriga, né? Eu falo que foi de pubis. Mas foi, né? Aquele cruzamento foi tão perfeito do Miller, assim, só tinha que fazer o trabalho de uma tabela de basquete, né? Fica parado assim que bate e entra, muito, né? Esse jogava Nossa, muito. o Miller jogava demais. Ele deu e a gente, era o Ferrero, lateral direito, gente, ele deu uma entortada assim. E era considerado um dos melhores marcadores do mundo, né? Mas aquele jogo... O Tele era tudo isso mesmo? E um pouco mais. Um pouco mais? E um pouco mais, Não, o cara... O que ele fazia, assim, com um time, jogar... Eu sempre digo assim, primeiro é a paixão que ele tinha pelo que fazia, era um idealista daquele do jogo bem jogado e tal, né? Você conheceu também. E detalhista e perfeccionista e tal. E ele conseguia fazer com que... sempre digo, uma das grandes qualidades, ele fazia com que os jogadores... tivesse um prazer da vitória coletiva, do jogo coletivo, né? Porque você tem que ter aquela hora do drible, não sei o quê. Você vê que o time deles... E você vai entrevistar vários personagens, chega uma hora e fala assim, pô, era uma delícia. Os jogos, falando de jogadas coletivas, de toque, de movimentação, né? E ele, quando a gente menos percebia em 6 meses, assim, ele... já estava jogando por música, né, o time, assim, e ele sabia encaixar, né, se adaptar o esquema dele para a característica dos jogadores. Isso assim. é legal. E naquele jogo você olhava para o banco de vez em quando do Barcelona e via o Cruyff lá, não? Você fala, porque assim, esse, por exemplo, para a nossa geração, eu acho que é um símbolo, assim, é uma coisa assim, extraordinária. Do cara que jogou, conseguiu dirigir um time dentro do campo e depois foi um técnico histórico. Você olhava assim e falava, pô, tô ganhando o time do Cruyff. Ou o cara não pensa mesmo nessa parada? Não, na hora do jogo não, mas depois dá um peso maior. Sempre quando eu falo da vitória, eu falo do comentário do Cruyff depois do jogo, né? Se é para ser atropelado, melhor que seja por uma Ferrari, né? Ele falou. Vai ter elogio. E ele fala, mas você tem razão, o Cruyff foi um gênio como jogador e depois gênio como treinador, como comandante, o cara que... impressionante, revolucionou o futebol. Na verdade, acho que o Guardiola, Luiz Henrique, com certeza, beberam na fonte do... Ô, Raí, e a seleção? A gente falou de Copa, não havia uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi bem discreta para a seleção brasileira. Eu, pessoalmente, não tinha perspectiva de que fosse mais brilhante. Também não tinha. Eu achei que era isso. E assim, não é culpar o Ancelotti, o fulano de tal, o Vinícius Júnior, né? Eu acho que é um conjunto. E você estava falando do São Paulo, do ambiente que vai fazer com que o lado esportivo ande. E a seleção brasileira? Porque o papo é o básico, óbvio. O elenco, o treinador que nós temos, que entra agora num novo ciclo, que vai ser cobrado, talvez no nível que um Carlo Ancelotti deva ser. Agora pode ser cobrado, né? Com 4 anos, né? Com um ano não tem como. Não tem como. Qual é a tua visão, assim? O que vai acontecer? O que vai acontecer, assim... Tá bola de cristal. Não, porque se você acertar, a gente bota você. Não. Qual é que você acha que é o caminho? Porque parece que você teria dito, antes da Copa, tô achando que o Brasil não é mais o país do futebol. Você falou alguma coisa nessa linha? E qual é a... em termos de... Eu sempre falei isso pensando no sentido, o Brasil foi a primeira vez de uma Copa desde sempre, né, quase 50, não sei, que o Brasil entra na Copa sem ser favorito. Não estou falando para os brasileiros, estou falando para o mundo. Qualquer lista do mundo, qualquer Copa do Mundo anterior,
se você pegar a opinião de um europeu, de um asiático, de um africano, eu falo assim, o Brasil... Alguém e Brasil. Esse ano, você perguntava, né, pelo menos na Europa, qualquer país da Europa, assim, o Brasil está correndo por fora. Era o quê? Era França, Argentina e Espanha, né? Espanha, França, Argentina e Espanha. E está correndo por fora. Então, nesse sentido, eu digo assim, né, em termos de... Porque o Brasil sempre tem essa magia, o futebol brasileiro, a magia continua no imaginário, mas não do momento. Tá. Nesse aspecto que eu falei. Como é que a gente recupera essa magia? Cara, tem muita... É difícil, né? Sabe, também o que se passou, né, na CBF, troca de presidente, sim. Então isso também prejudica. Mas eu tenho uma coisa técnica, se eu falar, segurando o lado técnico, eu pego os exemplos. Ontem assisti o jogo essa semana, foi Flamengo e Cruzeiro. Quem eram os treinadores? 2 portugueses. 2 portugueses. No Palmeiras... Um português. Um português. Já tiveram... Na seleção de Portugal era um espanhol na Copa. Agora é um português. Agora é um português. Mas eu estou pegando assim, e não é... O Brasil tem vários grandes treinadores. E não estou falando para falar assim, os caras falam, porque vai falar que não tem treinador. Tem muitos treinadores bons brasileiros. O que eu estou dizendo é o seguinte, hoje está precisando, na época, de jogadores, de treinadores, bons treinadores na elite de times. E aí você vê o que foi feito na Espanha, Portugal e na França. E na França também. Eles investiram muito na formação de treinadores. Formação de treinadores, não é de jogadores. Quem vai formar os jogadores? Nós temos uma falha hoje na formação de treinadores e, por consequência, de nova geração de atletas. Eu não tenho números aqui para confirmar, mas digo assim, vamos supor, pensando, né, na lógica. Assim, se a gente tem poucos, a gente tem grandes treinadores, mas não em números suficientes, na elite, você imagina que pode ter muito melhor, mais na base. Quando eu falo formação... Quando você chama elite, você está dizendo os times da primeira divisão. Da primeira divisão. Quando eu falo, eu estou pensando mais nos treinadores de base, que a gente tem, com certeza, grandes treinadores, mas a formação de treinadores da CBF, eu ouvi falar que agora está muito boa, mas faz muito pouco tempo, assim, pouco tempo, dizendo 20 anos, não sei o quê. Esses outros países investiram nisso há 30, 40, 50 anos atrás, há 50 anos atrás. O Portugal é conhecido, tem uma escola boa de formação de treinadores. Hoje o treinador a Espanha foi campeão, o Luiz Henrique foi campeão com o Paris Saint-Germain, que jogou a final contra o... E Arsenal, 2 espanhóis. 2 espanhóis. Então, o que eu estou dizendo é assim, existe uma escola de treinadores, e aí, mais uma vez, eu não estou falando que até um bom treinador na elite vai ganhar, não. Mas para a formação do atleta, é importante ter um cara com uma base bem feita, que vai treinar o cara com 12 anos, com 14 anos. E eu não estou criticando, estou falando que tem que se pensar numa escola de larga escala. Entendi. Que vai melhorar a formação. Porque hoje em dia, o jogador precisa ter noção táticas boas, isso nem vem da base. Aumentou a importância do treinador? Aumentou a importância do treinador e da formação. Eu não estou falando essa formação, não fala assim, putz, estão formando jogadores como o europeu. Não é isso, mas os fundamentos, que é o que o Telito sempre falou muito, os fundamentos, hoje em dia é muito, a gente estava falando de espaço, tem menos espaço, você tem que ter... Eu fiz um gol de pé esquerdo de fora da área na minha vida. Nós temos hoje um Messi que é uma exceção, mas você pega os outros top 10, o cara faz gol de esquerda, de direita, de cabeça. Não pode mais fazer só um gol de pé esquerdo na vida. Exatamente. Eu teria muito dificuldade. Ou, se eu fosse formado hoje, eu teria que ser formado chutando com as duas, ou pelo menos minimamente aceitável. Então, a necessidade do cara ter... Todo mundo fala, o brasileiro vai para a Europa, volta com mais noção tática. Quer dizer, alguma coisa tem errado. Eu falei isso uma vez, não gosto de falar o que eu falei isso uma vez para o Mano Menezes e falei uma vez isso para o Carlos Alberto Parreira. Falei, desculpa, não é um tiro no pé? Vocês são técnicos e dizem que o jogador melhora taticamente lá, tem que melhorar aqui. Exato. Então, eu acho que isso vem de... E aí, volto para a CBF, não é culpa do treinador, dos treinadores, ou que não tem treinador. Tem treinadores assim. Mas o fato, assim, de quanto mais você tiver em escala, mais você vai ter qualidade para ter também nas categorias menores, né? Claro. Porque, assim, parece que é óbvio, né, Rai? É isso aí que você está falando. Mas o treinador vai ganhar. Não, o treinador não ganha jogo sozinho. Não. O treinador ajuda a formar, a escolher e a jogar.
Porque o Tele, que você elogiou, nunca deve ter dito para você não driblar. Não, não. O Deschamps não deve ter dito para o Mbappé não arranca não com a bola e faz o gol. Essa é porque você falou nós não vamos quebrar a nossa característica, nós não vamos formar jogador europeu no Brasil. Nós vamos formar jogador que atue do jeito que o mundo joga e aproveitar o talento. Eu vou um pouco mais longe. Os treinadores beberam na fonte, como o jogo brasileiro jogava, foi ao contrário, né? Eu quando eu cheguei na França, quando eu cheguei na França, por exemplo, eu via meninos de 12 anos para aquecer, dando volta no campo. Eu falei, o que esses caras estão fazendo, né? Aí depois eles começaram a fazer isso com bola, jogar e não sei o quê. É ao contrário, eles começaram a se inspirar na gente e a gente começaram se inspirou a formar. Neles, não? Sim, assim, mas eu acho que a gente tem que pegar, a gente tem que pegar as boas coisas. Acho que tem que pegar as boas coisas. Hoje o cara com um bom sentido tático faz a diferença, muito mais do que antigamente. O cara com uma base de fundamentos melhor também vai fazer mais diferença do que no passado. Bom, para a gente ir embora então. O cenário ideal seria esse. Agora aquela boa e velha conversa fiada que a gente fica sempre falando. O teu gol mais importante? Barcelona. Barcelona. O de falta ou o de barriga? O de falta, o segundo. É, porque deve virar. O melhor cara com quem você jogou? Vou chutar três aqui que vieram na cabeça, né? Miller, Romário e o Jorge Weah no Paris Saint-Germain. Miller, Romário e Jorge Weah. O melhor treinador é o Tele? Tele. E na Europa? Treinador? Eu tive... Foi o Luiz Fernandes, o melhor treinador que trabalhou comigo, assim. Teve o Arthur Jorge, Luiz Fernandes e Ricardo Gomes, que estavam no primeiro Arthur Jorge, começo né? de carreira. Aquele primeiro. O Arthur Jorge, primeiro português. Do Porto. O que a gente teve mais resultado foi o Luiz Fernandes, né? Mas o Luiz Jorge foi um ano só e o Ricardo Gomes depois estava começando, foram 2 anos, né? O Fernandes é o cara que bate o pênalti Brasil e França em 86 e elimina o Brasil naquela. Mas acho que o melhor que eu tive dos três assim é o Ricardo Gomes, mas que estava no começo de carreira. Você e depois na Europa, acabou. Na Europa. Começou. O melhor do mundo hoje, se você tiver que falar um que você acha que hoje que é o melhor jogador do mundo? Jogador melhor do mundo hoje? Pode fazer uns 3 também. nem contando o Messi e o Cristiano, que são... que já são outra geração praticamente, né? Que já vão fazer o gol de letra daqui a pouco. Não tem ninguém assim que... Mbappé, acho que é um cara que tem um potencial gigante ainda, né? Já tem 2 finais de Copa do Mundo, ganhou uma vez. Do jeito que o Paris Saint-Germain ganha lá na França, Palmeiras e Flamengo vão ganhar aqui ou é diferente? Não, diferente. Eu acho que os dois estão conseguindo, né, uma hegemonia assim que é rara se vê por tanto tempo no Brasil, né? Mas sempre aqui é um pouco mais nivelado, digamos assim, chega próximo. Mas eles estão acima dos outros, sim, que estão correndo atrás. Né? Agora que você não é mais tímido, que continua sendo galã, vovô aos 34, netinho já está com quase 30. Eu tenho 27 anos, a Naira, e agora tive o segundo, que é o João Vicente, que está com 1 ano e 4 meses. Olha lá, agora que você não é mais tímido, você pode escolher uma imagem sua para a gente encerrar a conversa. Qual é a imagem que você fala assim, essa imagem cada vez que eu vejo, eu mesmo me aplaudo? Eu mesmo me aplaudo. Uma imagem que, no jogo, assim, que me emociona, no futebol, que me emociona, eu vou falar 2, assim. Vai. Uma que foi uma mudança de status, nível. Que foi o que a gente comentou aqui, foi o primeiro jogo que eu fiz 3 gols na final contra o Corinthians, 3-0 em 91. E teve o primeiro gol, tal, que foi de fora da área, mas o terceiro que foi de cabeça, aí eu lembro da imagem, eu correndo, acho que o mais bonito foi o de fora da área, mas assim, eu lembro dessa correndo, me emociona, que eu lembro que já era o terceiro de uma final contra o Corinthians, né? Então, e sem dúvida nenhuma aquela corrida pro Tele Santana, né? Que quando faz o segundo gol contra o Barcelona, e que eu corro por aquilo que dizer muita coisa, né? Que eu não
Não tinha pensado nisso, né? A bola entrou, eu saí correndo para o Tele, porque eu lembrei do Tele em 82 e 86, que ele não ganhou, merecia. Sei que merecia ser o melhor do mundo, era o melhor do mundo, mas não ganhou. A geração dele, o meu irmão, as frustrações. Então, representar aquele 92, que foi antes de 94. Aquilo foi passando na hora, assim? Pegou, agora que a bola entrou assim, eu falei assim, Brasil, né, São Paulo aqui, estamos representando o Brasil também. Melhor do mundo, com o cara que merece, e de toda uma geração que mereceu também, mas não ganhou. Veio tudo, que foi que me inspirou, né? Por isso que vem isso, né? Porque foram os caras que me inspiraram a jogar, né? Muito bom. E aí você vendo essa imagem, você pensa assim, ó como o cara diferente pensa uma coisa que é muito menos individual. Tem o lado individual, o prazer individual. Mas olha, foi no Sócrates, na seleção de 82, no Tele perdendo 2 Copas. O Brasil tinha perdido uma Copa 2 anos antes, jogando, sendo criticado, como foi agora. E o Raí pensou... E aí, bota mais uma aí, ó. Bota ele levantando a taça de campeão do mundo. Obrigado. Valeu.